Crônicas do Amanhecer de 15 de setembro. Por Feijão. Jean-Luc Godard recorreu ao suicídio assistido, diz jornal. Ele não estava doente, estava simplesmente exausto. Segundo o jornal Libération, Jean-Luc Godard morreu por suicídio assistido. O cineasta franco-suíço morreu nesta terça-feira, 13, aos 91 anos. De acordo com a publicação, uma fonte da família de Godard afirmou que ele não estava doente, estava simplesmente exausto. Foi uma decisão dele e é importante que se saiba, completou a fonte do jornal. Ainda segundo Libération, uma segunda pessoa próxima ao cineasta confirmou a informação. A família ainda não se manifestou oficialmente sobre o assunto. O suicídio assistido é legalizado na Suíça, desde que o paciente não tenha ajuda de terceiros no momento da morte. Mais cedo, em um comunicado, Anne-Marie Mieville, mulher de Godard, afirmou que o cineasta morreu pacificamente em casa, cercado por entes queridos, em Rolle, às margens do Lago de Genebra. Obras. Godard iniciou sua carreira como crítico de cinema. Depois, passou a fazer filmes e documentários experimentais. Entre suas obras de maior destaque estão Acossado, 1960, e O Desprezo, 1963, estrelado por Brigitte Bardot. Godard também é responsável por filmes como Viver a Vida, 1962, Alphaville e O Demônio das 11 Horas, ambos de 1965, Weekend à Francesa, 1967, Carmen, 1983. Eu vos saúdo Maria, 1985, e Adeus à Linguagem, 2014. N. Livro dos Espíritos, questão 957. Allan Kardec esclarece sobre as consequências do suicídio, 957. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Muito diversas são as consequências do suicídio. Não há apenas determinadas e, em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência que o suicida não pode escapar, o desapontamento. Mas, a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. A observação, realmente, mostra que os efeitos do suicídio não são sempre os mesmos. Alguns há, porém, comuns a todos os casos de morte violenta e que são a consequência da interrupção brusca da vida. Há, primeiro, a persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, por estar quase sempre esse laço na plenitude da sua força no momento em que é partido, ao passo que no caso de morte natural ele se enfraquece gradualmente, e muitas vezes se desfaz antes que a vida se haja extinguido completamente. As consequências desse estado de coisas são o prolongamento da perturbação que se segue à morte da ilusão em que, durante mais ou menos tempo, o espírito se conserva de que ainda pertence ao número dos vivos, 155 e 165. A afinidade que permanece entre o espírito e o corpo produz, em alguns suicidas, uma espécie de repercussão do estado do corpo no espírito, que, assim, a seu mau grado, sente os efeitos da decomposição, donde lhe resulta uma sensação cheia de angústias e de horror, estado esse que pode perdurar pelo tempo que devia durar a vida que sofreu interrupção. Não é geral este efeito, mas em nenhum caso o suicida fica isento das consequências da sua falta de coragem e, cedo ou tarde, expia, de um modo ou de outro, a culpa em que incorreu. Assim é que certos espíritos, que foram muito desgraçados na Terra, disseram ter se suicidado na existência precedente e submetido voluntariamente a novas provas,
para tentarem suportá-las com mais resignação. Em alguns, verifica-se uma espécie de ligação à matéria, de que inutilmente procuram desembaraçar-se, a fim de voarem para mundos melhores, cujo acesso, porém, se lhes conserva interdito. A maior parte deles sofre o pesar de haver feito uma coisa inútil, pois que só decepções encontram. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário às leis da natureza. Todas nos dizem, em princípio, que ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Entretanto, por que não se tem esse direito? Porque não é livre o homem de pôr termo aos seus sofrimentos. Ao Espiritismo estava reservado demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, que o suicídio não somente é uma falta, por constituir infração de uma lei moral, consideração de pouco peso para certos indivíduos, mas também um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica, antes o contrário é o que se dá, como nos ensinam, não a teoria, porém os fatos que ele nos põe sob as vistas. Provavelmente Jean-Luc Godard vai ter que passar pelo mesmo processo de reabilitação como é descrito no livro Memórias de um Suicida, de autoria de Ivone do Amaral Pereira, autor espiritual Camilo Cândido Botelho, que com a orientação do espírito Leon Denis, o autor espiritual Camilo Castelo Branco, sob o pseudônimo Camilo Cândido Botelho, descreve a médium Ivone A. Pereira sua dolorosa experiência após a desencarnação pelo suicídio. Com valiosos ensinamentos, o livro mostra a grandeza da misericórdia divina para com os suicidas arrependidos, trazendo-lhes a oportunidade de conhecer o universo e a vida em sua integral dimensão. A gênese planetária, a evolução do ser, a imortalidade da alma, a moral cristã e outros temas relevantes são estudados para a compreensão de que nenhuma tentativa para o reerguimento moral será eficiente se continuarmos presos à ignorância de nós mesmos. A leitura completa da obra mostra que há um caminho de reconstrução para os arrependidos. Há sempre esperança, porquanto a reabilitação é possível. Esta foi a crônica do amanhecer de 15 de setembro de 2022.